come colã, come mato, come grama. Traz o dízimo, depois não come grama. Irmãos, os anos se passaram. Sebastião me contava, cara, e eu tive a oportunidade, quando cheguei em Matão, de visitar esse senhor na cama. E eu fiquei assustado de ver um homem que tinha sido presbítero numa situação tão deplorável. Eu falei, puxa vida, o que aconteceu? Na hora, o presbítero Sebastião pode falar assim, pastor, ele está comendo colonial. Aí eu falei, mas que história é essa? Aí ele me contou. Porque Deus nos exortou em tempos difíceis. E a história dele é ele colhendo o próprio cinismo que ele teve conosco. Talvez alguns dos netos do presbítero Sebastião Poli, ou a filha, as filhas, possam se lembrar dessa história, uma vez que o nosso irmão também já foi para a glória. Mas ele contava isso com todas essas letras e com todo esse peso. Irmãos, estamos vivendo. Vejamos então quais foram os questionamentos do povo. Só pontuando hoje. Está dando tudo errado. Será que Deus me ama de verdade? Que é a primeira pergunta lá do verso 2, Em que nos tens amado? No que o Senhor me ama? Segundo, nós somos religiosos, vindo à igreja sempre. Em que desprezamos nós o teu nome? Já vem na igreja, não está bom? Eu não posso apresentar um culto diferente? Tem que ser do jeitinho dele? Está exigindo demais, hein? Os tempos são outros. O culto tem que ser do meu jeito, não do jeito de Deus. A figura pastoral é importante. A gente tem que ir na igreja mesmo, tem que ter um pastor, tem que ter um líder sobre nós. E Deus fala, eu estou amaldiçoando inclusive a bênção do pastor. Justamente pela postura do pastor de não exortar a igreja quanto à fidelidade. O que mais que eles perguntam? Capítulo 2, 17. Por que Deus parece não responder a minha oração? Em que nós estamos desagradando a Deus? O que eu fiz para não ser alvo da prosperidade de Deus? Aí Deus abre a caixa de ferramenta, e começa. Às vezes acontece isso no lidar, no relacionamento. Às vezes as pessoas fazem alguma coisa com a gente parece ter uma reação, ela fala, mas por que você está tendo esse tipo de reação comigo? Mas você quer saber mesmo? Então peraí, senta. Você fez isso, você fez aquilo. Você lembra que você fez isso? Você lembra que você falou aquilo? Você lembra que você aprontou aquilo? Você lembra que você está fazendo isso comigo? Assim? Foi o que Deus fez. O povo pergunta, mas por quê? Em que nós temos desagradado a Deus? Aí Deus senta, abre e começa. Está fazendo isso, está fazendo aquilo, está fazendo isso. Irmão, será que nós temos condições de confrontar Deus ou a ação de Deus em nosso favor à medida da nossa postura? Será que de fato eu posso chegar diante de Deus e falar assim, mas por que o Senhor não está me abençoando como deveria? Será que nós temos prática de vida suficiente para reclamar de Deus? Ou para reclamar diante de Deus alguma coisa? O povo no dia de Malaquias reclamou. E tem muitos aqui, que inclusive são ensinados por esses pastorecos aí, essas encrencas que tem aí, dizendo, não, você tem que reivindicar, você tem que decretar, você tem que chegar para Deus e dizer assim, eu não aceito essa situação, o Senhor tem que me abençoar. E o cara ensina isso. E um monte de gente diz, eu rejeito, Senhor, eu renego, eu renuncio, eu não aceito, o senhor vai ter que mudar esse negócio.
será que nós temos peito para fazer isso de fato com o Senhor? À medida daquilo que nós temos realizado para Deus? Mas o povo de Malaquias fez. O que mais que eles questionaram? O que mais Deus quer de nós, além de tudo que já damos? Quando são confrontados a trazer os dízimos, as ofertas, eu falo, mas o que mais esses caras querem? Nós estamos aí com uma seca terrível, uma crise terrível. Ele quer que nós... É a história do Polonhão, né? Quer que traz o dízimo e a gente vai comer grama? Tem muita gente fazendo isso. E aí lá no capítulo 3, já no verso 13, o questionamento que voga é justamente aquilo que nós usamos como tema do nosso estudo. Vale a pena servir a Deus? Eles vão dizer lá, inútil é servir a Deus. Não tem valor nenhum esse negócio. E por último, de certa forma, né? Por que devemos ser fiéis se é o ímpio que prospera? Se tudo está certo por descrente, por que eu vou ser fiel? Esses são os questionamentos. E nós vamos estudar na sequência aqui, semana após semana, se Deus nos permitir, cada um desses questionamentos para ver se eles são válidos. E mais, ver a resposta de Deus para cada um desses questionamentos. É uma sequência de estudo, irmãos, que eu já compartilhei aqui com você hoje, que mexeu muito com a minha vida. E eu tenho certeza que vai mexer muito com a sua vida, porque vai tratar da sua prática de relacionamento com Deus, com a sua palavra e com a sua obra. É para corajosos. É para aqueles que temem e tremem o Senhor, a sequência de tudo que nós vamos ver. Concluindo hoje, vale a pena servir a Deus? Malaquias, como o último profeta do Antigo Testamento, disse sim. Nós vimos que apesar das dificuldades, provações e privações, Deus está atento ao modo como lidamos com a sua pessoa, com a sua palavra, com a sua obra. Nessa sentença que nós começamos a trabalhar hoje, Deus apresenta a realidade do povo, apesar da aparente religiosidade, e responde o que Ele espera de nós, mesmo em dias difíceis. Somos chamados a servir a Deus de modo verdadeiro, não cínico, não de modo cínico, mas de modo verdadeiro, obediente e até o fim, independente das circunstâncias. Citando aí o livro Culto Segundo Deus, na página 140, já no finalzinho do livro, Reverendo Augusto diz assim: a resposta de Deus para o questionamento, vale a pena servir a Deus? É uma só: vale. Só que a recompensa não virá agora. Aqui nesse mundo estamos sujeitos a toda sorte de lutas, problemas e dificuldades, como as demais pessoas. Neste mundo estamos sujeitos a ver os ímpios prosperarem e os que praticam o mal não serem punidos até o dia final. Mas a resposta é uma só: vale muito a pena servir a Deus. É isso que nós vamos ver no decorrer desse curso, e vamos mostrar em cada área, em cada momento, em cada questionamento, que realmente Deus requer de cada um de nós. Amém? Alguma pergunta, irmãos? Alguma colocação? Tem o Salmo 37, verso 25, que diz que nunca viu a descendência do justo mendigar o pão. Como ficaria assim, interpretar esse salmo e essa relação de prosperidade do servo de Deus? Primeiro é uma questão pontual. Salmo 37, né? Verso 25. Vamos ver aqui.
quando Davi vai dizer: fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Primeiro, é uma questão pontual. Ele nunca viu. Ele nunca viu. Mas não significa que o outro não tenha visto e que o outro não tenha vivido. Por exemplo, você pega exemplo nos dias de Elias, as viúvas, inclusive algumas delas, tanto com Elias como Eliseu, foram abençoados em ter a provisão. Mas quantas viúvas não passaram dificuldade nos dias de Elias e de Eliseu? Mesmo reis que fizeram o que era certo e correto perante o Senhor, tiveram as suas dificuldades. Agora, uma coisa é certa: a dificuldade sobre o crente como provação, ela é temporária, é algo que passa. Se é uma situação permanente, aí pode ser uma consequência do meu pecado e a aplicação do castigo. Eu preciso mensurar. Nós vamos ver que tinha muita gente na geração de Malaquias que estava passando pelas dificuldades com provação e eram fiéis a Deus. Simeão ficou esperando ver Jesus até a sua velhice, passando as dificuldades. Mas houve um momento que Deus, então, inclusive o Espírito havia